Eu sou o Ivan, eu sou da 39ª turma, os Picaretas. Eu entrei na faculdade em 2001. E a pergunta por que medicina? Eu venho de uma família de médicos, de cirurgiões. Meu avô era cirurgião, ele fazia câncer de pele, assim como meu pai também. E a gente cresceu nessa clínica, que a gente está aqui agora. A gente saía do colégio e estudava à tarde e ficava aqui esperando o meu pai acabar. Minha mãe ajudava meu pai e ficava esperando para ir embora. E desde cedo, assim, a gente via que a medicina era uma coisa que exigia bastante, porque a gente ficava às vezes até tarde, às vezes até 8 da noite, 8h30. Então, desde pequeno eu entendia que aquilo era um negócio que parecia ser legal, mas que exigia bastante. E era engraçado porque, assim, eu ficava um pouco... Quando pequeno eu ficava um pouco bravo, falava, poxa vida, eu quero ir para casa, fazer as coisas de criança. Mas enfim, meu pai estava trabalhando e eu, para chamar a atenção, a gente ficava aqui, tinha um quintal ali atrás, eu acabava subindo no telhado da casa e subia no telhado do vizinho. E, enfim, coisas para chamar a atenção, assim, e o meu pai às vezes tinha que interromper a consulta que ele estava atendendo para tirar o filho que estava no telhado. Então, essa era, assim, basicamente a gente cresceu aqui, Então, minha mãe, vendo que eu estava subindo no telhado, fazendo bobagem, ela falou, não, então é o seguinte, a partir de agora, vocês vão fazer pipoca para os pacientes. Então, minha mãe comprou uma pipoqueira, dessas que tem, que nem no parque, assim, e a gente era encarregado de fazer a pipoca, tal. Então, entrava uma criança na sala de espera com uma solenidade, assim, com uma bacia de pipoca doce, pipoca salgada, tal. Então, foi o jeito que ela deu para disfarçar, enfim, para acabar passando o tempo, e quem sabe, assim, fazendo de uma certa forma ajudar na clínica. Mas enfim, eu entendia que era uma coisa que exigia tempo, exigia dedicação e que era uma coisa séria, Por que Santa Casa, A Santa Casa tem uma história anterior, antes de eu entrar, A minha avó era mesária na Santa Casa, então eu sempre ouvia falar, tal. Minha avó a vida inteira foi voluntária, tal, tinha uma associação de voluntariado, e eu sempre ouvia falar da Santa Casa, ia lá, às vezes pegava tinha as atas das reuniões lá, eu via que ela ficava lendo aquilo. Enfim, ela sempre falava da Santa Casa. E o meu irmão, ele era da 34ª turma, ou seja, quando eu entrei na Santa Casa, ele era 6º ano. E eu achava a Santa Casa sempre uma coisa muito curiosa, porque era um lugar que reunia essas pessoas diversas. A minha avó, que era uma senhorinha de família quatrocentona, tradicional, e reunia também a turma do meu irmão, que eram aqueles caras saídos da adolescência, meio adulto jovem, que falavam um monte de bobagem e tal. E tinha aquela coisa da intermédia, aquelas histórias e tal. Eu sempre achei um lugar curioso, assim, você unir esses opostos, E aí depois que você entra, é um lugar que eu nunca mais vi na vida um lugar tão sui generis como lá, Assim, ali o público frequentador da Amaral Gurgel e arredores, os bandidos que chegam malhados, o pessoal que vai lá comer o sopão da meia-noite, e tem o pessoal de Higienópolis, também, o pessoal que vai no shopping. Então é um lugar assim, incrível, a quantidade de tipos de pessoas que se reúnem naquele lugar. Somado a isso, ainda tem aqueles caras que são os góticos, eu não sei se existe ainda, quando eu estudava lá, tinha o pessoal que ia à noite, vestido de preto, tal, que eles gostavam da arquitetura gótica. É um lugar muito louco, E, bom, enfim, e eles têm razão de ir lá por causa da arquitetura, que é fantástica, E aí, eu lembro da turma do meu irmão, eu achava eles um pouco diferentes, assim, eles eram, sei lá, em relação à turma que eu tinha no colegial, era uma turma diferente, eu achava eles um pouco esquisitos, assim. Eles só usavam roupa da Santa Casa, falavam uma gíria deles, um jeito deles, e dava para entender o seguinte, que quando você passa tanto tempo junto com uma certa turma, você acaba meio se isolando, você acaba tendo jeitos de falar e trejeitos que são únicos daquele grupo.
Eu lembro que quando eu era mais novo, antes de eu entrar, eu lembrava daqueles documentários da National Geographic, assim, que falava, não, essa tribo se isolou, eles desenvolveram um vocabulário próprio, não sei o quê. E era meio isso, assim, eles se vestem daquele jeito, falam do jeito, eu lembro deles falarem daquela gíria do Zig e tal, e que é uma gíria universal da Santa Casa, e era um jeito deles. E aí eu lembro, esses dias eu estava ouvindo rádio e alguém falou, poxa, mas os amigos que você tem na faculdade são amigos que são importantes ali na época, mas depois você nunca mais ouve falar, eu discordo, assim, eu acho que faculdade de medicina é uma outra coisa, eu acho que você fica muito amigo, e na Santa Casa pode ser um viés meu, mas eu acho que é diferente, assim, eu posso dizer da minha parte, os meus melhores amigos até hoje são da Santa Casa, são da minha sala. Eu fui padrinho de casamento, né, de 6 pessoas. Eu falo todos os dias no WhatsApp com as pessoas, com um grupinho, né, de amigos meus. Todo ano a gente se encontra, a gente viaja para um hotel e todo mundo se vê e tal. A cada 5 anos tem um encontro da sala inteira. Mas os meus melhores amigos são os amigos da Santa Casa, não são da residência, não são dos outros lugares, são da Santa Casa. Todo dia a gente se fala no WhatsApp, todo dia a gente, enfim, quando dá a gente se fala, né, por voz, ligando. E, assim, eu não tenho dúvida que os meus melhores amigos vão continuar sendo da Santa Casa. E é uma característica que eu vejo nas outras turmas. A minha turma, claro, eu acho que é especial, porque a nossa turma ficou muito amiga mesmo, mas eu vejo que as pessoas levam essa amizade para a vida, né? Os meus melhores amigos são de lá, isso eu posso dizer, e vão continuar sendo, porque quando a gente começa a ficar mais velho é mais difícil fazer amigo. Aí a outra coisa que foi marcante para mim na Santa Casa foi ter praticado esporte. Eu jogava handball. E assim, é engraçado que na época é uma coisa muito importante, você treinar, jogar handball. E no fundo, eu lembro de um cara mais velho que falou pra mim, ele falou, olha, ninguém vai sair daqui jogador profissional de handball. E é verdade, ninguém vai sair, ninguém saiu até hoje, né? Todo mundo tá aqui para virar médico. E aí você fala, poxa, mas por que você treinou 6 anos, por que aquilo foi importante? No meu caso, olha que coisa maluca, eu quebrei 3 vezes o dedão, quebrei 2 vezes o dedão na mão direita e uma da esquerda. E uma das vezes eu fui para uma competição, lá eu não lembro exato, não era intermédia, era uma outra, Universidades, eu fui com o dedão esquerdo quebrado e voltei com o dedão direito quebrado. Eu lembro que meu pai, enfim, eu cheguei em casa, né, meu pai é cirurgião, eu já sabia que queria fazer cirurgia, meu pai ficou bravo comigo, falou, pô, mas você quer fazer cirurgia e você vem aí quebrando esses dedos e tal. E eu lembro que aquilo era importante para mim jogar handball, né, e eu lembro que eu virei pro meu pai assim, falei, na mesa de jantar, assim, falei, não, então é o seguinte, pai, eu vou ser pediatra. Que acho que a maior ofensa que você pode falar para o cirurgião é falar que você quer ser pediatra. Porque eu acho que é a mesma coisa que você falar numa família de pediatras que quer ser cirurgião, né? Que assim, deve ser uma coisa ofensiva, não pensa, só quer saber de cortar, enfim. Mas eu lembro que assim, eu não entendia porquê, mas aquilo era importante. Enfim, e por que aquilo era importante? A primeira coisa foi o seguinte, foi o fato de que quando eu comecei a treinar, era difícil treinar. Você tinha que pegar o carro, ir até lá, poxa, vai até lá. É um horário que você podia estar estudando ou descansando. Mas a partir do momento que você incorpora aquilo na rotina, que você para de pensar que aquilo, poxa, será que eu vou, será que não vou? Quando você incorpora na rotina, aquilo se torna automático e começa a virar prazeroso. Isso é uma coisa que eu levei para a vida, assim. Quando você assume que você vai fazer aquilo, quando você assume o compromisso, você deixa de pensar no que você está perdendo, ou poxa vida, o que eu podia estar fazendo, e aquilo, você vai na rotina e começa a ter prazer naquilo, né, no prazer de treinar. A segunda coisa foi que me ensinou a conviver em grupo, a trabalhar em grupo. Enfim, especialmente no ambiente de grupo em que você tem amigos
trabalhando junto de uma forma competitiva, porque se você não for muito bem naquela posição, o cara que está no banco vai te tomar. Mas é diferente você estar trabalhando num lugar em que um quer comer a cabeça do outro. Não, o objetivo ali era que todo mundo fosse melhor para o time ir bem e tal. E ao longo da vida eu experienciei algumas vezes isso, assim, quando eu estou em ambientes de grupo, em que as pessoas são amigas e que elas estão competindo entre si, eu vou melhor. Em situações que eu estou sozinho ou num lugar que eu não me identifico com ninguém, eu vou pior, no lugar que eu não estou em grupo. Exemplo disso, acho que a vez que eu melhor performei na minha vida foi estudando nas provas do 6º ano. Por quê? Porque estava no grupo dos meus amigos ali da sala, tal, cada um estudando para a sua especialidade, então não era uma concorrência direta. Um está estudando para oftalmologia, outro para ortopedia, você não está concorrendo, estava prestando cirurgia. Mas você chegava um dia de manhã e ia discutir uma prova, um caso com o cara, e o cara te dava uma resposta, puxa vida, esse cara está sabendo muito mais que eu. Então você fala, nossa, você chegava em casa e ia estudar aquilo. Ou seja, essa competitividade amigável me levava para frente. E eu não tenho dúvida que eu fui bem nas provas do 6º ano por causa disso. Por causa dos amigos que chegavam lá e falavam, isso aqui, e você, puxa vida, nossa, eu preciso melhorar. Enfim, nas provas do 6º ano eu fui super bem, eu passei, enfim, todas que eu prestei. E um exemplo de quando eu fui mal, foi um ano que eu fiz um fellow, né? Depois de formado na plástica, eu fui para a Austrália e passei um ano lá. E naquele ano eu estava meio sozinho lá, não tinha ninguém, não conhecia ninguém e tal. E tinha outros fellows de outros países e tal, que não eram exatamente meus amigos. E, puxa vida, aquele ano, assim, minha performance não foi muito boa, foi ruim. Assim, eu senti falta da estrutura dos amigos, companheiros. Então, isso é uma coisa que eu levei para a vida. Eu quero trabalhar em lugares onde tenham essas pessoas que são companheiros, mas que te põem o desafio e que você consegue, através dela, apoiar e ir mais longe. Isso eu achei, assim, isso foi muito importante, foi uma lição muito grande que eu levei de ter jogado handball. E a terceira coisa do handball foi o fato de que, assim, se você vai treinar todos os dias só pensando em ser campeão, só da medalha, você é maluco, porque, poxa, são 10 faculdades, é difícil ser campeão, né? Na minha época a gente foi campeão em 2003 no handball, foi 6 anos treinando para um ano que a gente foi campeão. Mas a lição que eu tirei disso é o seguinte, é que eu não devia focar somente na medalha, mas eu devia focar no prazer do dia a dia, de ir lá e estar presente naquele momento e aproveitar aquele momento. Não pensar só na linha de chegada, é pensar no meio do caminho, né? Naquele meio, enfim. E foram coisas muito importantes que eu aprendi com esse esporte que é jogar futebol com a mão, né? Que é um esporte totalmente desconhecido, que, enfim, eu jogava já antes da faculdade, mas, eu não esperava que o esporte fosse me trazer tanta coisa assim. E acho que a outra etapa marcante para mim, enfim, como eu disse, a minha família é de cirurgião, né? Meu avô fazia câncer de pele, meu pai também, eu também. E foi o momento da minha primeira cirurgia. Eu fui monitor de técnica cirúrgica, tal, a gente operava os cachorrinhos lá, tal. Acho que hoje em dia nem é mais cachorro, hoje é porco, né? Não pode mais. E você sempre... Você fica ansioso para o momento da primeira cirurgia. E essa primeira cirurgia foi no Jaçanã, no São Luís Gonzaga. Foi numa sexta-feira. E é engraçado você pensar nisso porque, assim, naquele momento, aquele dia foi um dos dias mais importantes da minha vida. E as pessoas que estavam lá, a R2 que estava lá, o chefe que estava lá, primeiro, eles não devem fazer nem ideia de quem sou eu. E segundo, que nem ideia de que aquele momento é importante, né? E isso é meio, eu acho que é um pouco ingrato da atividade do ensino, né? De quem está ensinando.
porque você rega o jardim e tal, não sei o que, e possivelmente você não vê aquela planta crescer. Você só fica regando, e ano que vem chega outra terra ali e tal, despreparada, você tem que arar e regar e plantar a sementinha, e você não vê aquela planta crescer. Bom, basicamente assim, era uma sexta-feira, eu posso até falar o nome das pessoas, assim, elas não devem nem me conhecer. Eu lembro que a R2 era a Nelly, que é a menina que fez cabeça e pescoço, e o chefe era o Armando. Enfim, nunca mais vi na vida, não sei. Mas naquele momento foi um negócio fenomenal. Era como se assim, a minha vida inteira eu tivesse andado de bicicleta e não sei o que, me preparado, e naquele dia eles falaram, toma um carro de Fórmula 1, dá 2 voltas aí, vê o que você faz. Enfim, obviamente que a cirurgia foi totalmente orientada, mas foi essa sensação de ter pego um carro de Fórmula 1 e dirigido e tal. E aquele dia foi fantástico, né? Foi fantástico. E é engraçado isso, assim, como que a coisa é um pouco anônima, né? São etapas tão importantes da vida que, assim, para mim foi muito especial, mas para aquelas pessoas é o dia a dia. Talvez elas não tenham nem noção da dimensão da coisa. E, enfim, como eu falei da cirurgia, tem outros momentos que para outras pessoas devem ser tão importantes. Eu lembro assim, eu não queria fazer obstetrícia, mas acho que eu fiz uns 9 partos na Santa Casa. Foi demais aquilo. Eu lembro quando eu era calouro, das aulas de enfermagem, que teve a primeira vez que a gente podia sondar um paciente. E eu lembro que foi próximo do 11 de setembro, porque era 2001. E eu lembro dessas duas coisas, do 11 de setembro e de eu sondar um paciente. Sim, em graus de equivalência, pelo amor de Deus. Mas é engraçado, assim, foi uma coisa importante. A faculdade é montada numa sequência de eventos mega importantes para o indivíduo. E eu acho que quem está ensinando ali não tem... Não sei se tem noção, mas possivelmente não vê o reflexo disso, né? E, enfim. E aí, a última coisa que eu queria falar era o seguinte. O meu irmão, né? O meu irmão, ele fez o 6º ano na Santa Casa e ele foi chamado para sair, para fazer a residência fora. E ele acabou optando, né? E eu lembro, assim, daquele dia que foi um dia triste, porque ele recebeu a ligação, falou, poxa, eu vou sair da Santa Casa e tal, e eu tinha aquela ideia de, talvez ali no internato, acabar entrando em cirurgia com meu irmão, ia ser uma coisa legal, enfim, isso acabou não acontecendo, ficou um certo, assim, um gosto ruim, né, de poxa vida e tal, mas enfim, é a vida, e a coisa acontece assim. E a Santa Casa me trouxe, sei lá, como eu já disse, os meus melhores amigos, que continuam sendo os meus melhores amigos e vão continuar sendo os meus melhores amigos. Mas na Santa Casa eu nunca namorei ninguém na Santa Casa. Nunca, enfim, me formei lá, tal, fui fazer residência fora e acabei não namorando ninguém. Tinha os casinhos, mas nada sério, né? E depois de formado... olha como é a coisa. Eu preciso voltar um passo atrás. Num plantão da pediatria, um chefe também não deve fazer ideia de quem sou eu. Eu lembro que ele chamava Marcos e ele gostava bastante de rock e tal, e falava, enfim, tinha visita à noite e tal, e ele gostava bastante de falar das bandas de rock e tal. E tinha uma banda que estava, na época, isso aí 2005, onde estava começando, chamava Kings of Leon. Ele falou, pô, ouve isso daí e tal, não sei o que. E naquela época a gente entrava no computador, baixava um programa chamado Napster, que é uma coisa que os mais jovens não fazem ideia do que é. E a gente baixava música a música. E eu lembro que eu adorei aquilo lá. Eu falei, poxa, era um álbum fantástico. E eu passei aqueles, sei lá, o mês da pediatria ouvindo aquele álbum, ouvindo. E aí, enfim, aí quando eu estava, acho que já no 6º ano, basicamente, quase para me formar, a irmã da Maíra, que é minha noiva, ela foi chamada, a minha noiva estava na época do 3º ano, acho, assim, ela foi chamada para filmar a competição dos calouros, né? Ela fazia rádio e TV e ela filmou, foi lá e filmou e editou esse filme. Eu não conhecia a Maíra, não tinha relação nenhuma com ela. E
ela foi chamada, filmou e editou, e ela colocou uma música dessa banda, que era a música que eu mais gostava. E aí eu falei, pô, quem fez isso daí? E eu fui conhecer ela, tal, a irmã da Maíra, e conversei com ela. Ela falou, olha, eu sou irmã da Maíra. Eu falei, poxa, mas quem que é? Ela falou, não, é aquela ali e tal. E, enfim, não conhecia ali naquele momento, naquela festa e tal. Eu falei, oi, tudo bem? E tal. Ah, pô, que legal que a sua irmã fez e tal. E, enfim. E a partir daí eu fiquei amigo da Maíra, mas um bom tempo assim, sem falar tal. E depois que fui ficar um pouco mais amigo. E aí depois, eventualmente, começou a sair e namorar, e hoje ela é minha noiva. Eu não quero falar que é por causa daquilo, mas existiu esse componente. Se no plantão da pediatria o Marcos talvez não tivesse falado dessa banda e dessa música, pode ser que eu tivesse conhecido a Maíra em outra situação, tal, mas pode ser que eu não conhecesse. Então, assim... E é engraçado como as coisas são, né? E você vê a quantidade de coisas que eu falei nessa parte, foram os meus melhores amigos, a minha noiva, a minha formação, não só como médico, mas como pessoa, que acho que foi o mais importante, foi a formação como pessoa. E em todas essas histórias eu não citei o nome de ninguém que é nenhuma pessoa que é uma unanimidade, uma pessoa que todo mundo gosta. Eu só citei pessoas que são desconhecidas, ou pessoas que me desconhecem, na verdade, né? Não são desconhecidas, mas que são teoricamente anônimos. E é esse trabalho anônimo do dia a dia que vai formando essas pessoas. Para mim, eu não tenho dúvida que os 6 anos que eu passei lá foram os anos mais importantes da minha vida, como formação, para tudo. Enfim, eu queria, se possível, agradecer essas pessoas anônimas, né? Foi muito importante para mim. E, por fim, falar da clínica. Hoje em dia, nós somos 4 pessoas que trabalhamos juntos aqui. Tem o meu irmão mais novo também, o meu irmão mais novo fez ABC. Mas são 4 pessoas que trabalhamos juntos aqui na clínica. Eu sou cirurgião plástico, faço a maior parte de câncer de pele e melanoma. O meu irmão André, que é da 34ª, ele é cirurgião de cabeça e pescoço, e ele faz também a parte mais de câncer de pele. A Mônica, que é a mulher do meu irmão, ela é otorrino, também da 34ª, eles são da mesma sala. A Mônica continua, inclusive, lá na Santa Casa. E a Maíra, que é minha noiva, ela é da 43ª, ela também fez cirurgia plástica. E, enfim, todos nós trabalhamos juntos aqui na clínica, são 4 ex-alunos trabalhando no mesmo teto. E somos todos muito gratos à Santa Casa. Eu sou André Bandeira, aqui comigo está minha esposa, a Mônica, meu irmão Ivan, a noiva do Ivan, Maíra. Nós trabalhamos aqui na clínica que tem o sobrenome nosso, é Clínica Oliveira Santos. Aqui nós atendemos nas especialidades respectivas, otorrino, no caso dela, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia plástica, os dois como cirurgiões plásticos. A clínica foi começada pelo nosso avô, Dr. Dino, não era aqui nesta sede. Depois ela foi continuada pelo nosso pai, que começou a trabalhar com a nossa mãe aqui. Nós, quando pequenos, passávamos muitas tardes aqui, praticamente brincando e fazendo uma certa espera até acabar o atendimento para poder ir para casa. Então, de certa forma, a clínica fez parte da nossa vida desde o começo. Nosso pai é especialista em câncer de pele, foi o que nós dois seguimos como carreira. Como cirurgião de cabeça e pescoço, eu tenho essa atuação especificamente com câncer de pele mais avançado, e o Ivan também, dentro do que ele seguiu como especialidade dentro da cirurgia plástica, esse tratamento do câncer de pele. Minha esposa, Mônica,
atua aqui na área de otorrino, faz uma especialidade de otoneurologia, cuidando muito de tontura. A Maíra faz a parte estética, como cirurgia plástica estética geral, propriamente dita. E assim, dentro da história de cada um de nós, estamos aqui graças à Santa Casa. Dessas uniões que surgiram, a Mônica é da minha turma, então algo que a gente não teria se não fosse a Santa Casa. O Ivan é da 39, a Maíra é da 43ª. Enfim, obrigado Santa Casa, porque estamos aqui.